Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que nós vamos aprender, o que nós vamos estudar. Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento, estudos literários, detalhamento, modernismo no Brasil, segunda fase, estudando a prosa, certo? A prosa literária, a produção literária aí de Raquel de Queiroz, ok? Então, vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula com a leitura, a declamação de uma música popular brasileira muito conhecida. Então, vamos à declamação da música Asa Branca. Com vocês. Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para mim voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo para mim voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração? Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração? Música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, que foi cantada, imortalizada por este cantor. É uma música que retrata exatamente o sertão, o Nordeste, aquela região que sofre com as secas severas. Observem que a música, ela traz um eu lírico que foge de uma situação de seca. Percebam que ele percebe exatamente o local, o ambiente seco. Então percebam, quando olhei a terra arder, qual fogueira de São João? Observem que nós temos aí uma construção de uma imagem em que o eu lírico expressa o calor, a seca forte, ok? O chão seco. Percebam a intensidade que é colocada. E essa seca influencia na vida do sertanejo, ok? E esse sertanejo sai dessa região porque ali não há condição de viver. Então percebam que nessa saída, esse sertanejo, ele é comparado, tem a metáfora com a asa branca, que é título do poema, ou seja, da música. Percebo que a asa branca é uma ave migratória, uma ave que se desloca, então esse sertanejo também é uma ave migratória. É alguém que sai daquele local porque a questão da seca não permite condições dignas de vida para uma pessoa. E ela se desloca para outro local, geralmente para a capital, para o sul do país e outras regiões que oferecem condições melhores do que exatamente o sertão. E observem que, ao sair, ele deixa ali uma mensagem para a Rosinha, para a pessoa amada: não chore, que um dia eu voltarei. E em que momento ele vai voltar? Percebo que quando a chuva voltar, quando chover, ok? Percebo que quando chover, quando os verdes dos teus olhos se espalhar na plantação. Então, olha a metáfora que é construída aí com relação à pessoa amada, à Rosinha, dos olhos verdes, aquele mesmo verde se espalhar pela plantação, esse sertanejo volta. Observem que a música, ela tem um tom de saudade, de nostalgia, de lembrar daquele local em que ele nasceu, em que ele viveu e querer voltar um dia
para viver mais uma vez naquele lugar. Então a gente tem essa construção e essa música faz uma intertextualidade muito grande com as obras regionalistas que nós estudamos na segunda fase do modernismo brasileiro. Esse modernismo, a gente tem que lembrar que ele acontece, ele se constrói em um contexto de produção novo, diferente daquele que nós vimos na primeira fase. Então, quando a gente pensa nesse contexto de produção, vamos começar pensando no mundo. O que nós vamos ter acontecendo no mundo? Nós vamos ter exatamente ali um mundo em que as pessoas estão vivendo ali os resultados, as consequências de uma Primeira Guerra Mundial. Vamos ter as ideias do socialismo que se consolidou com a Revolução Russa vigente, ou seja, vamos ter as ideias socialistas circulando pelo mundo e também as ideias capitalistas representadas pelo liberalismo, ok? E esses ideais capitalistas, percebo que nesse período aí eles entraram em crise devido à quebra da Bolsa de Nova York. Essa quebra da Bolsa de Nova York, a quebra de uma bolsa importante lá dos Estados Unidos, acabou afetando o mundo inteiro, afetou a economia daquele país e afetou a economia de outros países como o Brasil. Nesse período, mais adiante, a gente vai ter também a Segunda Guerra Mundial, que também vai influenciar na produção literária desses autores dessa fase. Agora, pensando no nosso país, no Brasil. Quando a gente vem para o Brasil, lembrando que nós vamos ter aí exatamente um Brasil que sofre as consequências da quebra da Bolsa de Nova York. Vamos ter um país que dependia muito da cultura do café e isso acaba afetando o poder das grandes produtores, o poder político também é afetado. Nesse período nós vamos ter a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Isso marca ali o fim da República Velha, que era regida, que tinha o regime do café com leite, certo? Exatamente quando determinados políticos de São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder e, claro, ao se alternar no poder, claro que eles vão atender aos interesses deles. E com Getúlio Vargas temos aí exatamente o marco, o fim dessa República do Café com Leite, dessa República Velha. E também vamos ter um período de ditadura em que Getúlio Vargas se mantém no poder, vamos ter um golpe, certo? A instalação do Estado Novo, e isso também vai influenciar na escrita, na produção literária dos nossos autores, principalmente lá nos textos, na produção lírica, na poesia. E também na produção em prosa, ok? Além disso, nós temos um país que é desigual, certo? Nós vamos ter ali um período de industrialização muito intensa no nosso país, mas nós vamos ter um Brasil desigual. Se temos desigualdades hoje, antes, lá naquela época, as desigualdades eram maiores. Tínhamos grandes centros urbanos, certo? Com riquezas circulando, com poder econômico alto, apesar de haver desigualdades também nesses centros urbanos, mas vamos ter o interior do país em grande miséria, determinadas regiões ali sofrendo e vivendo em miséria, as pessoas vivendo em situação de miséria. Então eu percebo que nós temos aí um país desigual, ok? E quando temos esse país desigual, essa fase de 30, essa nova geração, esse novo grupo de autores, eles, principalmente os que produziram em prosa, certo? Que produziram romances, eles vão olhar para o regional, para essas desigualdades. Então percebam que nessa fase o modernismo busca a desigualdade olhando para as particularidades das regiões do nosso país, das regiões, ou seja, daquele povo que vive no interior. E aí nós vamos ter, principalmente no Nordeste, ali, o retrato da seca, a mesma seca que nós vimos aí mencionada lá na música Asa Branca. Ok? Então percebam que o Romance de 30 nós vamos ter um grupo de escritores que irá abordar exatamente essa seca no Nordeste. Além disso, nós temos também outros escritores, como Érico Veríssimo no Sul, certo? Que vai abordar questões políticas, disputa de poder, família.
E ao Nordeste nós vamos ter autores que irão retratar a seca de forma intensa. E não só a seca, lembrando que essa seca ela serve apenas como um pano de fundo, ela influencia sim na vida dos personagens. Mas os autores vão evidenciar personagens que sofrem as consequências da seca, que estão em conflitos também consigo, que vão estar em conflito com a natureza e em conflito com a sociedade, certo? Então vamos ter esses personagens sendo retratados, vamos ter um olhar para o íntimo desses personagens também, com o uso de discurso indireto livre, com diálogos, certo? Narradores oniscientes que conhecem perfeitamente o personagem, tanto que eles sabem o que o personagem está pensando, quais são os sentimentos deles mais íntimos, e ele revela isso na escrita, na sua narração. E percebo que essa geração aí vai discutir problemáticas como a seca, a ausência do Estado, problemas da sociedade patriarcal, certo? Problemas relacionados ao machismo também vão estar presentes nas obras e também decadência da cultura do café ali na região do Nordeste. E entre esses autores nós temos Raquel de Queiroz, autora importante, porque ela é muito lembrada porque ela foi a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Então observe a importância da Raquel, a representatividade que ela tem na produção dos seus textos e também para o país. Então quem foi Raquel de Queiroz? Colocando aí para vocês. Olha só, Raquel de Queiroz exerceu profissionalmente a atividade de jornalista. Escreveu reportagens e crônicas para jornais importantes do Brasil. Durante toda a vida, na sua literatura, é feita quase exclusivamente de romances. Nesse gênero, a obra mais importante e conhecida é o seu livro de estreia, O 15, publicado em 1930. Então, gente, nós temos o 15 como a principal obra dessa autora. Este livro aqui que retrata, está desse lado aqui, esse livro aqui que retrata exatamente a seca de 1915, esse período em que nós tivemos uma seca muito intensa. E essa seca gerou ali toda uma problemática para as pessoas que viviam naquela região. E causou também uma forte onda de migração. Muitas pessoas tiveram que sair daqueles locais para procurar outros que oferecessem condições de vida, que oferecesse condições para que elas pudessem viver com dignidade. E aí nós vamos ter diversas famílias saindo do sertão, indo para a cidade, para as capitais ali do Nordeste, indo também para o sul do país, principalmente para a cidade de São Paulo, que recebeu muitos nordestinos nesse período, e também para o norte, aqui para o Amazonas, porque nós vamos ter nesse período o ciclo da borracha. E nessa obra, o 15, até se menciona também, Chico Bento ele fica sabendo do ciclo da borracha, exatamente das riquezas do norte, de muitas pessoas, história de pessoas como eles que vieram aqui para o Amazonas e que enriqueceram com a exploração da borracha. Perceba que a gente tem essa história e bem sabemos que não é uma verdade tão grande assim. Muitos vieram, conseguiram fazer ali uma certa riqueza, mas eram muito explorados pelos senhores dos barracões, certo? Pelos donos das borrachas. Então percebam que nós temos essa realidade aqui no norte, né, nesse período. E o 15 retrata também, menciona o ciclo da borracha aqui no norte. Percebam como é interessante. E nessa história nós vamos ter ali dois núcleos importantes. Então, colocando aí para vocês o 15 rapidinho que nós temos, olha só. O 15 narra a história O 15 narra a história entrecruzada de dois núcleos de personagens. A narrativa do primeiro núcleo aborda o amor fracassado entre Vicente, vaqueiro e criador de gado, e sua prima Conceição, professora da cidade, culta e com tendências feministas. Então observem que nós vamos ter uma personagem
que tem tendências feministas, que tem pensamentos fortes em relação ao papel da mulher, à posição da mulher na sociedade, que entra em conflito muitas vezes com Vicente, e percebo que esse amor ele vai ser um amor que não vai ser um amor de frustração, um amor que não se concretiza, um amor que não é pleno. Além dessa história, o nosso foco principal, o nosso olhar vai ser para a família de Chico Bento, colocando o nosso texto mais uma vez. Olha só. E, com tendências feministas, a história do segundo núcleo trata da vida miserável e decadente de Chico Bento e sua família, certo? Devastados pela consequência da seca de 1915, ok? Percebam que esse texto, voltando aqui comigo, essa história vai ser ali contada exatamente pela saída da família de Chico Bento, certo? A sua esposa e filhos que vão ter que sair lá do local onde eles viviam, porque o vaqueiro perde o emprego, já não há condições de viver naquele local devido à seca extrema e eles têm que sair. Eles vão ter que sair, nessa saída, perceba que eles vão passar por grandes situações, situações que vão colocar em risco a vida deles. E perceba que a problemática da fome vai estar presente, injustiças sociais vão estar presentes, a exploração das pessoas que têm poder econômico mais elevado, também vai estar presente aí nesse percurso que eles vão fazer, e até do próprio egoísmo humano, certo? De pessoas ali com má intenções, pessoas que querem se dar bem e para isso acabam pisando em cima de outras pessoas. E também da indiferença. Então percebo que nesse percurso os nossos personagens irão passar fome. E numa dessas histórias nós vamos ter ali o próprio Chico Bento que mata um animal de um dono de fazenda para comer, né, para alimentar os filhos. E quando o dono encontra e descobre, mesmo o Chico Bento contando a história de vida dele, a tragédia, o problema com os filhos passando fome, o que ele faz? Ele recolhe o animal e dá apenas aquilo que não é o melhor da carne. Ele dá as vísceras, né, o bucho, para que ele e os filhos comam. E percebam que Chico Bento, ao levar, a família vai comer aquilo de uma forma muito intensa. Tanto que na descrição do livro eles atacam exatamente aquele bucho e comem ali naquele meio árido, seco, em meio à poeira mesmo. Então percebo que é uma imagem muito forte que é construída ali nesse texto. E ao longo disso, esses personagens vão para a capital, para Recife, eles ficam em abrigos que foram montados pelo governo da época para receber essas pessoas, e percebo que também não era um local mais bonito ou privilegiado, era sempre um local em condições péssimas também. Então percebo que eles saíram de um local ruim, chegaram até ali aos abrigos, tem um certo conforto, uma certa paz por um momento, mas não é o melhor local, não é um local bom para se ver. E depois a família de Fabiano, já estou misturando as obras, Chico Bento decide ir com a esposa para São Paulo, e aí nós vamos ter exatamente o percurso desse personagem que sai do sertão para a capital, para as cidades ali do litoral, como muitas famílias fizeram nesse período, e que vão para o sul do país para tentar uma vida melhor, certo? Procura de emprego para poder viver de forma digna, ok? Então, vamos ler um trecho de O 15 e observar como esses personagens são construídos, como eles são retratados. Eu quero que vocês observem a descrição, a construção dos personagens da família de Chico Bento no início, certo? E ao fim. Observem as imagens, como o texto vai apresentar esses personagens, e perceba que nós vamos ter a visão desses personagens por meio da personagem Conceição. Então, vamos à leitura do texto. Foi Conceição quem o descobriu, sentados pensativamente debaixo do cajueiro. Chico Bento, com os braços cruzados e o olhar vago, Cordulina, de cócoras, segurando um filho, e um outro menino mastigando uma folha, deixando escorrer pelo canto da boca um fio de saliva esverdeada. Afinal, ali estavam. Foi realmente com dificuldade que os identificou.
apesar de seus olhos já terem habituado a reconhecer as criaturas através da máscara costumeira com que as disfarçava a miséria. E marchou para eles, com o coração estalando de pena, lembrando-se da última vez em que os vira, num passeio às Aroeiras, feito em companhia do pessoal de Dona Idalina. Chico Bento, chegando do campo, todo encourado, e Cordolina muito gorda, muito pesada, servindo café às visitas em tigelas de louça. Por sinal, nesse dia, Cordolina pedira a Conceição e a Vicente que aceitassem ser padrinhos da criança que estava por nascer. Conceição, porém, nunca vira o afilhado. Já estava na cidade ao tempo do batizado. E lembrava-se de ter achado graça ao ver na procuração que enviara o nome junto ao de Vicente num papel sério, eclesiástico, em que eles tratavam mutuamente por nós, em que eles se tratavam mutuamente por nós, bem expresso na fórmula final, reservando para nós o parentesco espiritual. Conceição gostara daquele nós de bom agouro, que simbolizava suas mãos juntas, unidas, colocadas protetoramente pela autoridade da Igreja sobre a cabeça do neófito. Enfim, ali estavam. E a criança, que em outro tempo trazia Cordolina tão gorda, era de certo aquela que lhe pendia no colo e que agora a trazia tão magra que nem uma visagem, que nem a morte, que só talvez um esqueleto fosse tão magro. A moça dirigiu-se a Cordolina. E você, comadre, como vai? Tão fraquinha, hein? A mulher respondeu tristemente. Ai, minha comadre, eu sei lá como vou. Parece que ainda estou viva. E este é o meu afilhado? Mas Conceição, que tivera a intenção de tomar ao colo, recuou ante a asquerosa imundície da criança, contentando-se em lhe pegar a mão, uma pequenina garra seca, encascada, encolhida. Então temos aí um trecho exatamente quando Conceição encontra Chico Bento, Cordolina e as crianças, né, a família. E observem que pela narração a gente tem a construção exatamente do antes e do depois desses personagens. Então vamos voltar ao início do nosso texto para que a gente possa visualizar esse antes. Colocando aí para vocês, olha só. Então temos aí o momento em que Conceição encontra a família, observe a descrição, o olhar vago, os braços cruzados, olha só como eles estavam. Isso mostra para a gente que eles estavam já cansados, assolados, certo? Olha só, braços cruzados, olhar vago, Cordolina de cócoras segurando o filho. Então observem essa construção ali dos personagens no momento do encontro. Na sequência, percebam que eu tenho aqui que chamar a atenção para exatamente esse trecho. Afinal, ali estavam, foi realmente com dificuldade que os identificou, apesar de seus olhos, olha só, já se terem habituado a reconhecer as criaturas através, olha só, através da máscara costumeira com que as disfarçava a miséria, ok? Então observem aí, apesar de toda aquela situação, tentava ali disfarçar por vergonha da situação. Então perceba a construção que nós temos. Lembre que essas pessoas saíram de uma condição em que eles tinham uma certa condição boa de vida naquele lugar, de repente perderam o emprego, ficaram sem ter o que comer, tiveram que atravessar todo um sertão para chegar à capital e observem que estavam em situação de miséria. Na sequência, observem aqui que nós temos a descrição de como a nossa personagem, a Conceição, tinha encontrado esses personagens no antes. Observem aqui que ela foi ao passeio, olha só, Chico Bento chegando do campo, olha só, chegando do campo, todo encourado, lembrando que ele é um vaqueiro que cuida dos animais, Cordolina muito gorda, muito pesada, servindo café às visitas em tigelas de louça.
Então observem que os nossos personagens aqui estão com aspecto de, vamos dizer, de saúde, certo? Um aspecto que mostra eles em um momento bom. E na sequência da narrativa, a gente percebe que esses personagens entraram em decadência, foram assolados pela seca e estão em um estado já crítico, certo? A gente tem a construção aqui exatamente do convite que Cordolina faz a Conceição para que ela seja madrinha junto com Vicente, padrinho, né, da criança que ia nascer, que ela vê isso de bom grado, lembrando que Conceição aqui, ela tinha um interesse por Vicente, e percebo que esse compromisso com o batismo, né, o batismo da Igreja Católica, ali juntando Conceição e Vicente como padrinhos, é visto com bons olhos por ela também, porque ela tinha esse interesse. Então era uma relação em que ela estaria próxima do Vicente, ligada por algum elemento, por algum elo, exatamente pela criança, que seria o afilhado deles, né? Então percebo que na procuração ela vê isso com bons olhos, certo? E na sequência, agora vocês observam como eles estavam, olha só. E a criança, olha só, Conceição gostara daquele nós, certo? Da autoridade, e aqui, a partir desse trecho. E a criança que, outro tempo, trazia Cordolina tão gorda, era de certo aquela que pendia pelo colo, e que agora trazia, olha só, Cordolina, tão magra, que nem uma visagem, olha a construção, que nem a morte, que só talvez um esqueleto fosse tão magro. Olha a hipérbole aqui, a figura de linguagem do exagero, gente, sendo utilizada aqui para construir essa imagem, enfatizando a ideia de miséria, a ideia de estado crítico da personagem, do estado de saúde também que estava crítico nessa situação, ok? E olha só, o diálogo entre as personagens. Ó, a moça se dirigiu a Cordolina, a Conceição pergunta, e você, comadre? Olha só essa pergunta. E você, comadre, como vai? Tão fraquinha, hein? A mulher respondeu tristemente. Ai, minha comadre, eu sei lá como vou. Parece que ainda estou viva. Então, observe o estado de tristeza da personagem, que está sentindo toda aquela situação, que viveu toda essa situação ao atravessar o sertão para ir para a capital, certo? Então, observe que nós temos exatamente essa imagem, essa tristeza nessa fala da Cordolina, ok, gente? E quando ela pergunta pelo afilhado, olha a construção que nós temos no texto em relação ao afilhado, intensificando mais ainda essa ideia de tragédia que ocorreu com a família. E é este meu afilhado? Mas Conceição, olha só, Conceição, que tivera a intenção de tomar ao colo, recuou ante a asquerosa. Olha a palavra, a asquerosa, né? Exatamente aquela visão da criança que não estava bem, uma visão ruim, uma visão negativa. A asquerosa imundície da criança, contentando-se em olhar, pegar a mão, uma pequenina garra seca, encascada, encolhida. Então, observe a construção da criança, certo? Perceba que essa é uma imagem muito forte. A criança estava desnutrida, em desnutrição muito grave, estava doente. Então, a gente tem essa construção dessa imagem dos nossos personagens. Observe esse antes e esse depois. E o depois, esse estado crítico em que eles ficaram devido exatamente a essa travessia, a essa migração e a seca severa. Então, eles passaram fome, passaram por situações de desigualdade, sofreram abusos, sofreram injustiças, e tudo isso é retratado na obra O 15, de Raquel de Queiroz. E percebo que a nossa autora se alinha com essa obra exatamente à produção, ao romance de 30, ao contexto de produção exatamente desse período do modernismo no Brasil. Ela foi uma autora que também escreveu sobre outras temáticas, que também desenvolveu outros temas, que saem um pouco dessa produção
do 15, dessa temática do 15. Mas percebe que o grande destaque que nós temos para Raquel de Queiroz, a grande representatividade dessa obra, ela mostra, evidencia para a gente o quanto ela estava alinhada à segunda fase do modernismo brasileiro. E ao evidenciar essa realidade, ela é mais uma das autoras que evidencia a questão social, a grande problemática da seca, a falta de políticas públicas, a ausência do Estado para assistir, para dar assistência a essas pessoas que viviam naquelas condições. Então observem que é uma temática social, uma temática crítica que promove muitas reflexões, como as outras obras que foram produzidas exatamente nesse período. Ok, gente? Dito isto, finalizamos a nossa aula aqui.